Agora, referente a escalas de temperatura. Então, olha só. Nós temos, basicamente, né, podemos dizer 2 tipos de escala de temperatura, tá? Uma no sistema internacional, uma no sistema inglês, né? Como é que funciona? Quando o sistema inglês foi feito primeiro, né? Então, quando o sistema inglês ele tentou medir essa questão da temperatura, o que ele fez? Ele pegou e utilizou a água com uma certa quantidade de sal, tá? E fez lá o termômetro e mediu. Mediram esse zero quando fundiu a água. Essa solução, na verdade, tá? Aí foi o zero para eles. Aí eles pegaram, aqueceram, e quando a água começou a entrar em ebulição, eles disseram que aquilo, né, seria o número 100 deles. O princípio seria isso, tá? O problema é que isso, né, fez com que a escala deles tivesse, desde a fusão da água, né, até a ebulição da água, 180 divisões. Tá? Então, o sistema inglês, as escalas de temperatura, elas têm 180 divisões. Precisa saber isso de cor, prof? Não, mas a gente vai usar esse detalhe mais para frente, tá? Agora, quando eu fiz o sistema internacional, eles usaram água pura. Então, eles pegaram e fizeram o quê? Pegaram um termômetro, né, e estipularam o zero quando a água fundiu na pressão ao nível do mar. Tá? Então, fizeram isso ao nível do mar, mediram, né, quanto que era lá a temperatura que fundiu a minha água e a temperatura que entrou em ebulição a minha água. Aqui fundiu, eles disseram que era o zero, aqui entrou em ebulição, eles disseram que era o 100. Então, coincidiu que no sistema internacional a escala de temperatura tem 100 divisões. Ok, essa é uma parte. Então, sistema internacional, 100 divisões, sistema inglês, 180 divisões. O que mais que eu preciso saber? No sistema SI, quais as unidades a gente pode utilizar para a temperatura? São 2, tá? Uma é o grau Celsius, que a gente conhece, e outra é o Kelvin. Qual que é a diferença das duas? A primeira, que é o grau Celsius, ela é uma temperatura relativa, tá? O que eu quero dizer com isso? É justamente a temperatura relativa a essa da água aí que eles fizeram o teste inicial, né? Então, assim, quando eu vou lá e digo, né, que algo, qualquer coisa, tem 25 graus Celsius, é porque, em relação à fundição lá da água, ela tem 25 degrauzinhos a mais. Então, ela é relativa à água. Agora, uma temperatura absoluta, que seria o Kelvin, é uma temperatura teórica, né, onde se estipulou, né, ou se fez um cálculo para dizer assim, olha, em quantos desses graus Celsius, né, eu conseguiria ter o cessamento do movimento atômico. Então, a princípio, eu não teria mais energia cinética, eu não teria, entre aspas, temperatura, tá? Porque energia cinética é vinculada à temperatura. Aí, eles calcularam isso e observaram que esse valor equivale a menos 273,15 graus Celsius. Então, esse foi o que eles estipularam como o zero da escala Kelvin, que é a escala absoluta, tá? Então, o que a gente tem que saber disso aqui? Posso medir em graus Celsius, posso medir em Kelvin. Tem diferença? Sim. Os graus Celsius, eles são relativos aos fenômenos que acontecem com a água, fusão e ebulição da água. O Kelvin, que é absoluta, é como se fosse, né, para toda a matéria. Quando a matéria cessou, é o zero. Aí, nós tínhamos lá no Fahrenheit, né, lá no sistema inglês. Então, lá no sistema inglês também tem a relativa, que é o grau Fahrenheit, e temos a absoluta, que é o Rankine, tá? Esse termo grau, gente, a gente só usa para as relativas, tá? E aí lá aconteceu o quê, né? Que coincidiu então que como eles tinham feito o teste lá inicial deles com água e sal, né? Deu uma diferença ali quando você faz, por exemplo, com a água pura, tá? Então é por isso que no 0 Celsius eu já teria 32 no Fahrenheit, tá? Então por isso que a gente precisa ali ter, vamos supor, de converter de um sistema para o outro,
aquelas equaçõezinhas mesmo de conversão de temperatura, tá? Além da gente saber essa questão aí que uma escala tem 100 divisões, a outra escala tem 180 divisões. Ok, as equaçõezinhas vocês têm na tabela. Se vocês não tiverem, vocês adicionam na tabela de vocês, que não tem problema nenhum, a gente não tem que saber nada de cor aqui. Então, como é que eu faço para transferir, então, graus Celsius para esse Kelvin, que é o absoluto do sistema internacional? A temperatura Kelvin, ela vai ser a temperatura que eu tenho em Celsius mais 273,15. De Kelvin para Rankine, né? A temperatura em Rankine vai ser 1,8 da que eu tenho em Kelvin. E assim sucessivamente, ok? Vejam lá nos exemplos resolvidos que vocês vão entender como que vocês utilizam essas equações. A questão é que aqui vocês precisam escrever ali para vocês. Eu só posso utilizar essas equações quando eu converto exclusivamente temperatura. Ou seja, a temperatura, ela não pode ser uma grandeza que está dentro de uma outra unidade, que às vezes isso acontece. Assim como tinha lá algumas coisas que era quilograma com metro com segundo, às vezes acontece da temperatura estar ali dentro. Quando isso acontece, eu não posso utilizar essas equações. Então, essas aqui é só quando eu tenho só temperatura. Quando eu tiver, né, essas unidades todas misturadas e dentro delas lá tem a temperatura, eu vou ter que utilizar essa relação aqui, que é a relação entre escalas. Então, aqui eu vou dizer o quê? Que uma variação que acontece na escala dos Celsius, que é a de 100, né, 100 divisões, é exatamente a mesma do que a variação que acontece dentro da escala Kelvin, que também é de 100 divisões. Né? Então, a variação no Celsius é a variação no Kelvin. No Fahrenheit e Rankine é a mesma coisa. A variação da escala Fahrenheit, que é de 180 divisões, é a mesma da variação do Rankine. Mas, de um para o outro tem diferença, que foi o que a gente falou, né? Então, olha só, para eu ter uma variação na escala Fahrenheit, eu vou ter 1,8 da variação que eu tive no Celsius. Então, é essa relação de baixo que a gente vai utilizar quando eu preciso converter uma temperatura entre os dois sistemas de unidades que são diferentes, tá? E que essa unidade está dentro, no caso, a temperatura está dentro de uma outra variável, ok? Aqui pode ser um pouquinho difícil de vocês entenderem. Deem uma olhada lá nos exemplos resolvidos, que vai ter lá onde eu explico certinho. Qualquer coisa vocês falam para mim se vocês ficaram com dúvida ainda, tá? Aqui tem um exemplo, ó, de uma unidade que utiliza temperatura na história. Por exemplo, aqui, ó, o calor específico, ele é medido em quilojoule, no caso, né, que é energia, tá? Quilograma, que é massa, e graus Celsius, né? Então, se eu precisasse de um calor específico numa outra unidade que não é o grau Celsius, eu teria que utilizar isso aqui para converter. E não aquelas outras equaçõezinhas, ok? Então, aprenda a converter as unidades lá nos exemplos resolvidos, tá? Tem lá também uma lista, depois dos exemplos tem a lista lá de exercícios, né? Então, façam aquela lista lá para vocês treinarem direitinho e qualquer coisa vocês mandam lá no fórum ou no Telegram a dúvida, beleza? Então, fechamos esse capítulo e agora a gente vai para o próximo capítulo, que é o capítulo 2, que é evolução do modelo atômico, tá? Então, vejo vocês lá.